Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade quero abordar, a partir do capítulo 8, versículo 1 da carta aos Hebreus, qual é a confissão de fé, a profissão de fé que a carta aos Hebreus nos traz e que não está presente em nenhuma outra carta ou texto do Novo Testamento. É apenas na carta aos Hebreus que encontramos Jesus sendo apresentado como sumo sacerdote ou como sacerdote. As duas palavras, sumo sacerdote e sacerdote, são utilizadas na carta aos Hebreus para designar, para apresentar-nos quem é Jesus Cristo. E o que chama a atenção, a curiosidade sobre isso, é que nenhum outro autor do Novo Testamento atribui a Jesus esse título de sumo sacerdote ou de sacerdote, apenas na carta aos Hebreus. É muito interessante porque nos autores que escreveram antes do autor da carta aos Hebreus, não se apresenta de forma clara, sistematizada, Jesus com esta função. A partir do capítulo 8, versículo 1 da carta aos Hebreus, onde temos uma síntese de toda a carta, um resumo da profissão de fé sobre o principal objetivo que o autor queria imprimir na sua comunidade a qual ele destina o seu texto. Ora, o essencial das coisas que temos dito, ou seja, aquilo que é central, todo o nosso ensinamento, o resumo a síntese possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Apenas esse versículo já dá conta para entendermos o que o autor quer dizer com toda o seu longo texto de 13 capítulos. A suma, a coisa mais importante, o principal de tudo que temos dito Jesus é o sumo sacerdote. Interessante também é que nos outros autores do Novo Testamento, com pouquíssimas exceções, encontramos Jesus como oferecendo, por meio de sua morte, um sacrifício pelos seus pecados. Existe, por exemplo, Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 24, nos apresenta essa confissão de fé, que a morte de Jesus Cristo foi sacrifício pelo pecado, foi um rito de sacrifício parecido com aqueles que acontecia por meio de animais. Também na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, essa confissão de que Jesus morreu como ritual, como expiação pelos nossos pecados, também está presente. Mas a maioria dos textos, a maioria dos autores não apresenta essas coisas, a morte de Jesus como rito. A gente percebe, por exemplo, na pregação de Pedro no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que ele diz que a morte de Jesus foi o resultado do assassinato dos líderes dos judeus. Ele diz: vós o matastes, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à direita na majestade. Também a mesma ideia nessa parte. Então, diante disso, o que nos chama a atenção e enriquece o nosso conhecimento teológico a respeito do cristianismo nascente no primeiro século, apresentado para nós por meio dos textos do Novo Testamento, é que a carta aos Hebreus ela é ímpar, ela é especial nesse sentido, porque ela traz para nós essa confissão de forma exclusiva. Jesus é o sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, não apenas faz a intercessão,
mas também se ofereceu a si mesmo como sacrifício. A gente também percebe aqui nesse versículo 1 do capítulo 8 uma característica também bastante nova a respeito da função sacerdotal de Jesus, que é a sua intercessão é feita sentado. Em nenhum momento no Antigo Testamento encontra-se um sacerdote exercendo a sua função de mediação entre Deus e os homens, exercendo essa função sentado, todos de pé. A única exceção à regra, mas que também não é de um sacerdote, é de Davi. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 18, ele se apresenta diante de Deus para interceder sentado. Apesar da tradução Almeida e até mesmo a Bíblia de Jerusalém não especificar que a sua posição era sentada, mas o texto hebraico expressa essa ideia de que ele estava sentado. Então é a única exceção a esta regra de que o sacerdote jamais exerceria sua função intermediadora na posição sentada. Assim, Jesus é apresentado, não apenas o sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote que exerce a sua função sentado. Com isso, a sua função é de soberano, é de rei, é de aquele que tem a majestade e o poder. E são 3 os versículos que destacam essa postura sentada de Jesus. Uma é essa, o capítulo 8, versículo 1. A outra é o capítulo 1, versículo 3. E capítulo 10, versículo 12. Assim a gente percebe essa exclusividade, essa peculiaridade da carta aos Hebreus, que nos apresenta essa profissão de fé, essa confissão de fé. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Essa confissão, essa profissão de fé é várias vezes repetida ao longo da carta. Algumas vezes a palavra grega homologia aparece para confirmar essa profissão de fé. Capítulo 3, versículo 1, aparece a palavra homologia. Capítulo 4, versículo 14, também aparece. Capítulo 10, versos 21 ao 23. E aqui no capítulo 8, verso 1, não aparece a palavra homologia, mas está claro que o resumo de tudo que temos dito é: Jesus é o nosso sumo sacerdote. Assim, a carta aos Hebreus contém uma especificidade impressionante. É a única que apresenta para nós essa confissão de fé, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Para nós, cristãos do século XXI, a gente percebe isso de uma forma muito natural, de que Jesus é o nosso sumo sacerdote, de que ele intercede diante de Deus, à direita de Deus, por nós pecadores. Isso está bastante natural na nossa fé, na nossa confissão. Mas, quando a gente observa que lá no primeiro século, os 27 textos do Novo Testamento, apenas um apresenta Jesus como sumo sacerdote, a gente então conclui que lá no primeiro século isso não estava difundido para todas as comunidades cristãs primitivas. Não era uma coisa comum naquele período inicial. Agora, ao longo dos séculos, sim, isso se dá a partir da carta aos Hebreus. Por isso, encorajo você, estude a carta aos Hebreus. Não apenas esta peculiaridade, esta fundamentação de uma doutrina tão importante para a nossa fé, que é Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas muitas outras curiosidades e especificidades estão presentes na carta aos Hebreus. Por isso, convido você a assistir os comentários que tenho postado no meu canal sobre a carta aos Hebreus. São mais de 40 já prontos e outros mais. Estamos no capítulo 11, já
produzindo. Vamos até o capítulo 13. Então, convido você, assista desde o capítulo 1, versículo 1, comentário verso a verso sobre a carta aos Hebreus e descubra essa preciosidade, essa maravilha que é a carta aos Hebreus, que ensinos preciosos que ela traz para nós. Dentre eles, destaco essa questão de Jesus, o sumo sacerdote, o único lugar no Novo Testamento onde Jesus é apresentado com tal título e com uma função bastante específica como essa. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Um abraço.